Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Hoje daremos início à nossa aula 18.1, que ainda leva o tema de, adivinha só? Present Perfect. Exatamente. Vamos estudar agora ele com um outro contexto, uma outra pegadinha e ainda vamos ver sobre verbos irregulares. Let's go! Aula 18.1, comigo, Patrícia. Prazer, it's a pleasure. E aí, olha só, o título da aula é esse. Opa, o título da aula não quer aparecer, agora sim. What have you done this week? What have you done this week? O que você tem feito esta semana? O que você fez esta semana? E aqui a ideia vai ser de que a semana não acabou, certo? Não acabou, não se findou. Present Perfect, terceira aula sobre ele. Vamos ver sobre verbos irregulares, time expressions e as confusing words, resumé e resume, certo? Elas são muito parecidas na escrita, apesar de que esta aqui ela está em francês, porque não há acento na língua inglesa, não existe agudo, circunflexo, nada disso. E a cada uma delas significa coisas completamente diferentes. Vamos ver quando chegar lá na nossa aulinha sobre elas. Vamos lá, toda aula tem uma habilidade, a de hoje você vai ler e compreender diversos gêneros textuais, fazendo a relação com seus significados ao âmbito sociocultural, também vai associar esses vocabulários, essas palavras, essas expressões gramaticais de um texto, como sempre, in English. Let's begin. Vamos começar. Present Perfect, number 3, aula de número 3. Certo? Vamos ver muita coisa hoje. E uma delas é esta pergunta aí. Olha só. Eu quero saber o que você tem feito, ou o que você fez esta semana. Nessa pergunta aqui, nesse contexto, eu posso traduzir ao pé da letra. Ficando aqui o que é o meu pronome interrogativo, que, qual, você. O meu verbo have, que você já sabe, é o auxiliar do presente perfeito, é o presente simples do verbo to have, que é usado no presente perfeito. Então, tem a tradução de tem, temos, dependendo do pronome pessoal que você for usar. Então, é você, o que você tem, o verbo principal da minha frase é esse aqui, que é o verbo to do na sua forma do particípio passado, no past participle, que significa feito a tradução. E this week, esta semana, o que você tem feito esta semana, ou então posso traduzir também com uma pegada de passado que você fez esta semana, lembrando que aqui a questão do presente perfeito, a tradução nem sempre é feita ao pé da letra. Presente perfeito a gente vai traduzir entre o passado e o presente, ou então ao pé da letra, como eu fiz com esta pergunta, porque fica tranquilo fazer isso neste contexto. Então vamos à primeira situação. São duas pessoas, duas kids, duas crianças, e a ação é read a book, ler um livro, E aí? Para você passar a sua ação de ler para o participio passado, você precisa lembrar de que esse verbo se trata de um verbo irregular. Ele é um verbo irregular, então ele passa para cá de uma forma diferente. Então, read significa ler e read significa lido. É exatamente isso que vocês estão vendo. Teacher, mas eu estou vendo a mesma palavra aqui. Sim, é a mesma palavra. Não vai mudar quando se trata do verbo read, não só o read. Só que é uma coisa que é interessante vocês saberem. Esse verbo read, o verbo ler, ele não muda. O que vai mudar é a sua pronúncia. Então, a pronúncia do verbo ler, do particípio passado no inglês, tem a pronúncia de justamente isso que eu estou fazendo aqui, ó, dessa corzinha aqui, não que eu estou fazendo, da cor desse pincel, vermelho. Como é que fala vermelho em inglês? Red. E como é que eu falo ler no particípio passado? Read.
da mesma forma. Não se confunda, tá? Read significa lido quando ele é um verbo, tudo bem? No particípio passado. Então, eu tenho uma ação aqui. They have read a book this week. O que é isso? Eles leram um livro esta semana. Esta semana, a semana ainda não se findou, não acabou. Vamos supor que eles estivessem ainda na sexta-feira. Semana termina no sábado, né? Porque domingo se inicia uma. They have read a book this week. Muito bem, vamos para a próxima ação. A ação vai ser see a movie, ver um filme. E aí o verbo see significa ver, to see, ver. No particípio passado, ele conjugado no particípio passado, ele vai ficar seen. E aí significa visto. Muito bem? He has seen a movie this week. Eu posso traduzir, ele tem visto um filme esta semana, mas eu acredito que esse período composto, ele é usual, mas não tanto. Então a gente acaba falando, ele viu um filme esta semana. A semana não acabou, mas ele já viu um filme essa semana. Ele pode ver mais de um, mais de dois, mais de três, assim por diante. Muito bem? Vamos para a próxima. Olha lá. Essas time expressions, essas expressões de tempo, são de um tempo que ainda não se findou, não se findou. Nós temos costume de usar essas palavrinhas aqui. Então, presta atenção nelas. This week, esta semana. Today, hoje. This year, este ano. This month, este mês. E assim por diante. Então, são palavrinhas que dão a ideia de que o tempo ainda não se findou. A semana ainda não acabou. Hoje ainda não acabou. Posso estar falando com você às 3 da tarde e falar de algo em relação a hoje. O dia ainda não acabou. Então, neste caso, nesta aula, nós vamos usar bastante essas palavras. Vamos continuar com aquela situação de what have you done this week? E aí essa pessoa, o que ela fez durante essa semana? Make a presentation, fazer uma apresentação. Make a presentation. E aí o verbo make, que significa fazer. Existem dois tipos de fazer no inglês. Vocês sabem, eu já comentei com vocês o verbo to make e o verbo to do, fazer, certo? E o verbo to make, ele é basicamente, atribui o sentido de produzir algo, fabricar algo, criar. Mas também existem expressões e colocações fixas com o verbo make. Quem tem interesse, por favor, procura, pesquisa sobre, para você saber fazer o uso diferente entre o verbo to do, fazer, e o verbo to make. Para quem não está entendendo o que eu estou falando do verbo to do, fazer. Também assim como make, que é fazer. Então, fazer uma apresentação, eu vou usar o make. Make a presentation. E aí o particípio passado do verbo make é made. Made, que significa feito. Muito bem? Quem nunca viu atrás da sua camiseta, né, das suas roupas, a palavra made e logo em seguida o nome do país, made Japan, né, feito no Japão. Isso é clássico, né? Então vamos lá, vê aqui essa frase. Mark has made several presentations this month. Mark has made several presentations this month. Mark, ele fez diversas apresentações este mês. Vamos supor que estamos no 20º dia do mês. Não acabou, ele ainda pode fazer mais apresentações. Ou então, Mark tem feito diversas apresentações este mês. Também posso traduzir desse jeito, porque aqui nesse contexto faz sentido. Traduzir ao pé da letra. Vamos para a próxima? A ação agora é swim in the river. O que é isso? Nadar. O verbo swim
Swim in the river. Nadar no rio. Wood River, provavelmente, Rio Madeira, será? Olha aí, swim significa nadar. O particípio passado do verbo swim é swam, que significa nadado. Temos a frase, he has swum in the river many times this year. E agora nós temos, esta frase, aí ela apresenta o quê? A frequência de tempo e a questão daquela palavrinha onde indica que ainda não terminou, certo? This year significa que não terminou o ano. This year, este ano, não é ano passado. Não estou usando nenhuma palavrinha que indica que o ano acabou. Eu estou falando este ano. Então, ele tem nadado no rio muitas vezes este ano, certo? Ou ele nadou no rio muitas vezes este ano. Tudo bem? Próxima action, próxima ação. Então, estamos agora falando do verbo to do, do verbo fazer. Como eu comentei ali, que temos dois tipos de fazer, o to do e o to make. Então, aqui a ação vai ser do homework, fazer atividade de casa. A cara do kid aqui não está nada happy, não está nada feliz por fazer as atividades. Então, do significa fazer, done significa feito. E aí, he has not done his homework today. He has not done his homework today. Ele não tem feito ou ele não fez a atividade de casa dele hoje. Então, eu usei essa palavra de tempo inacabada aqui, essa unfinished time word, que nós estamos vendo bastante nessa aula, que é a palavra today, que significa que o dia ainda não acabou, porque eu estou usando a palavra hoje. Ele ainda pode fazer a atividade de casa dele? Pode, mas até agora ele não fez a atividade. Vamos lá. Quando queremos falar de ações realizadas durante um período que ainda não terminou, usamos o presente perfeito. Ações realizadas ou ações não realizadas, como foi no caso ali do garotinho que não fez a sua atividade de casa. Tudo bem? Então temos aí essa garotinha e ela diz o seguinte: I haven't eaten anything today. Aqui ela diz que ela não comeu nada hoje. O dia de hoje não acabou, ela pode comer ainda, porque o dia ainda não acabou, mas ela exclama, I haven't eaten anything today. Eu não comi nada hoje, eu não tenho comido nada hoje. Mas eu acredito que a tradução eu não comi nada hoje fica mais interessante. Aí nós temos aí a letra A. Eu já comi hoje? Não comi nada hoje? Aqui com certeza, como eu falei, como comentei para vocês, ficaria muito mais interessante eu colocar o não comi nada hoje. I haven't, eu não, eaten, comi, anything, nada, today, hoje. Muito bem. Próxima. They've been to the movies twice this week. They've been to the movies twice this week. E aí? Aqui eu não vou traduzir, eu já até traduzi lá naquela hora e agora eu vou esperar para dar a resposta correta na hora. Olha aí, letra A. Eles foram ao cinema 2 vezes nessa semana. Então nós temos aqui a frequência twice, que vocês já conhecem, twice, 2 vezes. E temos essa palavra de tempo não acabada, this week. Eles foram ao cinema 2 vezes na semana passada. Eu não posso usar semana passada fazendo uso do presente perfeito. Para prestar atenção aqui, gente, isso é importante, porque neste caso eu usaria o passado simples. Eu não usaria o presente perfeito, porque semana passada é um tempo que já se findou, já foi, é passado.
Então, não posso usar presente perfeito. Presente perfeito não fala de tempo específico no passado. Então, a letra A, eles foram ao cinema 2 vezes nessa semana, é aonde fica a tradução correta para esta frase. They've been to the movies twice this week. Muito bem? E agora? Have you met some really nice people this year? Have you met some really nice people this year? Então, aqui nós não temos a frequência, nós temos só a palavra this year, este ano. E temos as alternativas aí. Você conheceu pessoas muito legais no ano passado? Você tem conhecido pessoas muito legais esse ano? Aqui o interessante é que ele realmente quis... pode ser feita a tradução ao pé da letra nesta frase, porque faz todo sentido usar esse período composto de tem conhecido. E aí você já sabe que não é a letra A, porque eu estou falando de ano passado. Passado passou, não é usado com presente perfeito. Lembra disso. Por isso que essa confusão entre o passado simples e o presente perfeito. Passado passou, você não vai usar o presente perfeito. Então aqui a tradução é: você tem conhecido pessoas muito legais, really nice people, esse ano, this year, esse ano. Muito bem? Let's practice. Vamos praticar. Olha aí. Have you made someone cry? Have you made someone cry? Você fez alguém chorar? Você fez alguém chorar? Nessa estrutura usando o presente perfeito, have, o verbo no particípio passado, qual você escolheria aqui? Qual é a palavra, qual é a unfinished word que você vai escolher? Qual é a unfinished time word que você vai escolher para cá? Eu já comentei e falei bastante. Passado não se... Palavras que indicam passado, tempo passado, você não vai usar no presente perfeito. Então, eu tenho last year, last com a ideia de... que dá a ideia de passado, e o this year. E aí? Todo mundo já deve estar respondendo que com certeza é a letra B. Muito bem, quem falou letra B acertou completamente. Have you made someone cry this year? Você fez alguém chorar esse ano? Próxima. They have done a lot of homework. They have done a lot of homework. É uma estrutura também no presente perfeito. E aí eu tenho o que aqui? This week e last week. Tenho certeza que todo mundo já está respondendo que é this week. Muito bem. Não tem para onde correr. Esse last, viu esse last, jamais vai usar com presente perfeito. Não se usa com presente perfeito essa palavra. Passado simples, ok. Presente perfeito, não. They have done a lot of homework. Eles fizeram bastante exercícios esta semana. Next. Próxima. I haven't seen any movie. I haven't seen. Eu não vi nenhum filme yesterday, ontem, ou today, hoje. Aí você fala, mas teacher, quando eu traduzo eu não vi nenhum filme, eu posso usar o ontem, tá corretíssimo, tá? Só que olha só, você não tem que pensar no português, você vai ter que pensar com a cabeça focada no inglês. Apesar de eu traduzir isso aqui parecendo com passado, eu posso traduzir ao pé da letra em algumas situações, aí ficaria, eu não tenho visto nenhum filme, aí seria ao pé da letra. Mas, como eu comentei com vocês, nem sempre a tradução ao pé da letra ela é bem-vinda em alguns contextos no presente perfeito. Então, eu traduzo mesmo, eu não vi nenhum filme, só que quando eu falo, eu estou no contexto de hoje, por exemplo, porque nós temos aqui a palavra yesterday, ontem, today, hoje. Eu estou falando de hoje. O dia não acabou. O dia não acabou. Passaram-se horas, né? Virou passado, mas eu estou falando de hoje. O dia não acabou. O dia tem 24 horas, 24 hours.
Então, eu não vi nenhum filme. Neste caso, eu não posso usar o yesterday. Porque se eu fosse usar o yesterday, eu teria que usar essa estrutura aqui, ó. Eu vou fazer a mesma frase, só que no passado simples, aqui desse lado. I didn't see any movie. Qual é a tradução disso aqui? Eu não vi nenhum filme. Qual é a tradução disso aqui? Eu não vi nenhum filme. Também a mesma coisa. Então, se você for parar para pensar, você entende que o presente perfeito é complicado. Só que aqui eu tô tentando te dar uma luz para você entender que quando você usa a estrutura de presente perfeito, você não vai usar palavras que indicam passado. Então aqui, obviamente, eu vou optar pela minha letra B. I have seen any movie today. Agora, com essa estrutura aqui, eu não vou usar... aliás, eu vou usar o yesterday. Yesterday. I didn't see any movie yesterday. Eu não vi nenhum filme ontem, porque eu estou falando de ontem. Ontem já passou. Quando eu falo de um período de tempo que ainda não se findou, como esse ano, esse mês, hoje, essa semana, aí eu vou usar o presente perfeito. Beleza? Muito bem. Vamos lá? Present perfect. E essa palavrinha bem importante, usada no present perfect, chamada just. Just. Que é o nosso famoso acabou de, ou acabei de, acabaram de, dependendo do pronome pessoal que você usar. Ela fala de recent completed actions, ações que foram recentemente completadas. Eu acabei de fazer alguma coisa, eu acabei de fazer tal coisa, é o nosso famoso just, que quando a gente conhece o just pela primeira vez, ele significa somente, apenas, just. Só que neste caso aqui, ele vai ter um outro significado. Muito bem? Então, olha só. Vamos ver essa situação. Imagine a seguinte situação. Você viu hoje pela manhã um anúncio de emprego e conta para um friend, um amigo, que mandará o seu currículo. Como você estava muito ansioso ou ansiosa, mandou o seu resumé pela manhã mesmo. O que é o resumé, nossa confusing words de hoje? É isso aqui, ó. Consegue imaginar o que significa? Não consegue emprego? O que você faz quando você vai para uma entrevista de emprego, antes mesmo de ir para uma entrevista de emprego, às vezes você manda o seu resumé, o seu o quê? Currículo. Seu currículo, você manda ele, e é isso que significa. No mesmo dia, à tarde, seu amigo lhe encontra e pergunta se você já enviou e você diz que acabou de fazer isso. Vamos dar uma olhada nesse diálogo em inglês. Olha só. Aqui tá bem pequenininho, mas eu vou ler para vocês e começa com a Anne falando assim: Hey Jean, I've just seen a job ad. Eu acabei de ver o quê? Um anúncio de emprego. Job ad, um anúncio de emprego. The company is hiring new employees. I'm going to send my resume. A companhia está hiring, contratando novos empregados, new employees. I'm going to send my resume. Eu vou mandar meu e-mail, não. Opa, eu vou mandar meu currículo. Aí a Jean fala, ou Jean fala, yeah, give it a try. Isso, vai lá, faz mesmo. E aí o que acontece? Later on that day, mais tarde, naquele dia mesmo, no mesmo dia, só que um pouco mais tarde, horas se passaram, o Jim volta a falar com a Anne e ele fala o seguinte: Hello, Anne. Oi, olá, Ana. Anne, Ana, enfim. Have you sent your resume already?
Você já mandou o seu currículo? Have you sent? Olha a estrutura de presente perfeito. Have you sent? Você já mandou o seu currículo? Esse already aqui é outra palavra que nós vamos ver em outras aulas. Significa já. Já, have you already? Também como aquele nosso ever, só que ele é usado de forma diferente, esse nosso already. Quando chegar na aula a gente explica melhor. E a Anne fala, sure, certeza, claro. I've just sent it this morning. E aí ela fala o seguinte, eu acabei de mandar esta manhã. Aí o Jim fala, nice, legal, legal. Então, esse nosso I've just é o nosso, inclusive, acabei de, acabou de, uma situação que acabou de acontecer. Não necessariamente acabou há 1 minuto atrás, pode ser um tempo maior, mas dá essa ideia de que acabou de acontecer. Vamos lá? Olha aí. Usamos a expressão I've just mais o complemento para dizer que acabamos de realizar uma ação em um passado very, very recente, bem recente. Just é o nosso famoso acabar de. Com esse sentido de acabar de, o verbo que vem depois do advérbio just precisa estar no particípio. Ele precisa, ele necessita, por isso é usado no presente perfeito. Então, eu acabei de mandá-lo esta manhã. Mandar o quê? O resume, que é representado por esse objeto aqui. I've just sent it this morning. Eu acabei de mandá-lo esta manhã. Eu acabei. E aí, logo em seguida, depois do just, vem o meu verbo de ação, que é o verbo sent, que está no particípio passado. Muito bem? Que vem do verbo to send, que é o verbo enviar. Ele vem desse verbo aqui, e como ele é irregular, ele fica deste jeito. Muito bem? Vamos lá? Olha aí. Have a job interview. Have a job interview. Interview. Então, assim, ter uma entrevista de emprego. E aí você quer falar que alguém acabou de ter uma entrevista de emprego. E aqui na minha frase, she has just had a job interview. She has just had a job interview. Só um minutinho, o teacher vai beber um pouquinho de água. Agora sim, outra voz, outra pessoa. She has just had a job interview. Ela acabou, just, de ter o quê? Ter o quê? Uma entrevista de emprego. Próxima situation. Choose the best candidate. Escolher o melhor candidato para o quê? Para a sua empresa. E aí temos aqui, the employer has just chosen the best candidate to hire. Ou seja, o empregador, que é a pessoa que emprega, o employee, né? O empregado, acabou de escolher o melhor candidato para contratar, to hire, contratar. E aí, o meu verbo choose sai daqui do presente e passa para cá, para o particípio passado. Ah, é um verbo irregular? Sim, é o verbo irregular. Hoje o foco é verbo irregular, então chosen é o particípio passado do verbo to choose, que é escolher. Próxima situação, find a new job, encontrar um novo emprego. She has just found a new job. Ela acabou de achar, de encontrar um novo emprego. Então, meu verbo find passa para cá no particípio passado. Então, encontrar no presente, na forma do presente, obviamente, se for conjugado na primeira pessoa e no plural, na sua forma base, sem o to aqui também, mas passa para cá como found, no seu verbo no particípio passado.
Muito bem. Facinho essa questão do just. E qual é a posição dele na frase? Já viu aí, né? Entre o pronome, entre o auxiliar do particípio passado e o meu verbo principal, a minha ação. Ele fica no meio, in the middle, dos dois. Logo, usamos just em frases no presente perfeito para nos referirmos a ações que acabaram de acontecer. Isso já ficou claro. E aí a posição dele, como eu já estava comentando ali para vocês, vocês já sabem. A posição ele fica entre os auxiliares do presente perfeito, que vocês já estão careca de saber, que são esses dois aqui, have e has, dependendo do sujeito que você for usar, certo? Que é o presente simples do verbo to have. Ele fica bem no meio entre eles e o seu verbo principal no particípio passado, particípio do verbo, past participle. Então, tá bem claro, no meio dos dois. Olha aí. She has just had a job interview. Ela acabou de fazer uma entrevista de emprego. The employer has just chosen the best candidate to hire. O empregador acabou chosen, de escolher o melhor, the best candidate, candidato, to hire, para contratar. Muito bem, muito fácil essa questão do just. Let's practice. Vamos praticar? Olha aí. Você aqui vai unscramble the sentences, ou seja, você vai fazer aquela atividade de... Eu acho tão legalzinho que você vai estar tudo bagunçado, tudo zoado aqui. Você vai arrumar as palavrinhas e colocá-las em ordem correta, na ordem correta delas. E aí um detalhe. A primeira palavra sempre é aquela que começa com a letra maiúscula. Com certeza. Porém, quando se trata do I, que significa eu em inglês, presta atenção. Eu em inglês sempre é escrito com letra maiúscula. Começo, meio ou fim de frase. Mas sim, na número 1, é exatamente com I que começa a minha frase de qualquer forma. Anyway. Então, eu tenho aí, para fazer minha frase, eu sei que eu preciso do sujeito. Tenho aí o sujeito. Logo depois, qual que eu vou usar depois do sujeito? Vem o quê? Se é uma frase na afirmativa, não é na interrogativa nem negativa, eu vou usar o meu auxiliar, que deve ser esse have. Então, esse vai ficar em segundo. Né? Primeiro, segundo, I have. Eu tenho just. Eu tenho just, então eu vou colocar o meu just em terceiro, com certeza. Just vai ficar em terceiro, porque eu lembrei que ele fica entre o meu auxiliar e o meu verbo principal. Preciso saber quem é o meu verbo principal. Só pode ser o found, porque isso aqui a gente já estudou, que vem do verbo to find. Então, esse aqui deve ser a quarta posição na minha frase. E aí, o restante. Vamos lá, como é que fica? I have just found a new job. Eu acabei de o quê? Achar um novo emprego. Muito bem. E na 2? Na 2 é uma frase afirmativa. Começa com ela. She. Logo depois, não se esqueça do just. Ele fica na posição dele. Logo depois vai ser o meu auxiliar, que é o has. She has just sent her resume this morning. She has just sent her resume this morning. Ela acabou de enviar o quê? O currículo dela esta manhã. She has just sent her resume this morning. E na número 3? Presta atenção. Olha aí as palavrinhas. Já achou o seu pronome pessoal? Onde é que ele está? Bem aqui. Ela é a primeira palavra. E a próxima? A próxima só pode ser o auxiliar dele, o auxiliar com o que a gente usa com he, que é o has. E depois, temos o just aqui? Não, nessa 3 não vamos trabalhar com just. Nós não vamos. Então, vai ser o meu had, que é o meu verbo principal. Dessa vez, eu vou usar o had, é o verbo to have no particípio passado. He has had 2 job interviews this week. Ele tem tido ou ele teve duas entrevistas de emprego somente essa semana. Não tem a palavra somente, eu adicionei ela aí, tá? Na minha fala. He has had 2 job interviews this week. Esta semana. Ele teve duas entrevistas de emprego esta semana.
E aí chegou o momento delas, das confusing words, que são as palavras que vocês já sabem, essa aqui. Resume, que significa currículo, tá? E a palavra resume, que significa retomar, recomeçar. Para quem é do game aí, de jogos de videogame, com certeza já viu essa palavra no momento que está jogando, né? Para retomar o jogo. Resume game, retomar o jogo. Então, resume é uma palavra em francês, French, e diz assim: She sent her resume to 20 companies, but didn't even get an interview. Nossa, olha só, ela enviou seu currículo para 20 empresas, 20 companies, but didn't even, mas não conseguiu nenhuma entrevista, but didn't even get an interview. E resume nós temos aqui, ó, as aulas serão retomadas na segunda. School classes will resume on Monday. Lembrando que essa palavra aqui eu não comentei, mas ela é o quê? Ela trabalha como um verbo. Se ela trabalha como um verbo, você espera que ela vá ficar em certas posições na sua frase, certo? Já resume é um currículo, então é um substantivo. Bem simples, bem prático. Let's practice, vamos praticar? Olha aí. Complete as frases com resume ou resume. Muito fácil. Número 1. You have a very impressive. You have a very impressive. Ou seja, você tem. Lembrando que esse have aqui não tem a ver com o meu presente perfeito. Cuidado, toda vez que vocês virem esse have, perceba. Nem sempre vai significar uma frase no presente perfeito. O have também é um verbo de tradução, que significa ter. Aqui na minha frase, ele tá como verbo de tradução, no sentido de verbo principal. Verbo principal. Então, você tem. Aqui não temos vestígios de presente perfeito. Então, você tem very impressive, ou seja, muito impressionante. O que é impressionante? Aqui, a gente só pode usar um substantivo logo em seguida, porque aqui nós temos um adjetivo. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Então, só pode ser a palavra resume, que é o que você tem um currículo muito impressionante. E na 2, let's. Eu vejo let's, eu já imagino que logo depois vai vir o quê? Vai vir um verbo. Vamos o quê? Vamos, let's resume reading where we left off last week. Vamos retomar a leitura de onde nós paramos, aliás, semana passada. Let's resume. Muito bem, então aqui, se eu vejo let's, logo depois eu preciso colocar o meu verbo. Let's go. Go é um verbo. Resume, let's resume reading. Vamos retomar a leitura. Muito bem. E na número 3. Tom advised the job applicant to redo her. Olha aí. O Tom, ele avisou. Tom advised the job applicant to redo. O que é redo? Refazer. Ó, o verbo fazer aqui. E na frente dele tem um prefixo que significa refazer. Redo her. Para refazer o quê? Se é para refazer, não vai ser um verbo logo depois, vai ter que ser o quê? E outra, estamos falando de job applicant, nós estamos falando de o quê? De uma pessoa que está se candidatando para uma vaga de emprego. Então, falou emprego aqui, job, emprego, trabalho, aí eu penso o quê? Em currículo. Her resume, muito bem. And that's it. Aí estão as nossas referências. Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. Vamos ter ainda o resumo e atividades sobre essa aula. So, see you next class. Bye, bye.